O discípulo é quem chegou mais perto. O discípulo, ele se faz a pergunta certa. O discípulo, ele não fala assim, o que esse cara pode fazer por mim. Ele fala o que eu posso fazer para ser mais parecido com esse cara. Cara, nesse quesito muito camaleônico. Eu sou um cara que... eu não sei se como uma falha ou como um talento. Eu absorvo muito das pessoas. Ele mostrou que você não precisa pisar em ovos. E claro que você não vai ser amado por todos, mas você nem deve ser amado por todos. Então, Ele que aborda o mercado financeiro de forma simples e clara. Empresário e escritor de finanças. Primo Rico. Vini, eu tô desempregado. Vini, eu não aguento mais o meu trabalho. Vini, eu preciso ganhar mais. Vamos bater um papo. Olha esses prints aqui. Ó, olha que maravilha. Olha esses resultados. Sabe, isso daqui são resultados dos meus alunos. Eles estão fazendo dinheiro em dólar, mesmo estando de casa, pela internet e sem falar inglês. E o melhor, sem se expor, de uma forma bem discreta. Olha aqui o que eles estão fazendo, ó. Na tela do computador, ó. Dólar, tá? Eles estão fazendo dólar. Você quer ter um passo a passo para você copiar e colar e entender como dá para você fazer dólar de qualquer lugar do mundo? Clica aqui embaixo que você vai entender como tudo isso é possível. Thiago, além de mim, cara, mais algum? cara, essa é uma parada interessante, a gente fala de modelagem humana, né? Tem uma passagem muito interessante, né? Que eles chamam isso de outro nome, né? No passado, eles chamam isso de discipulado, de discípulo, né? Então, tem um momento onde... Eu estava em Israel agora há pouco, e aí eu fui lá no Monte das Boas-Aventuranças, que é onde Jesus faz um dos discursos mais impressionantes e importantes, biblicamente falando. E aí ele diz basicamente o seguinte, uma multidão para assisti-lo, e aí ele diz aos discípulos dele para que cheguem mais perto. Então nesse momento ele faz uma separação entre discípulos e multidão. A multidão geralmente é quem, de alguma forma... muitas vezes a gente acha que a gente a gente está modelando alguém, e muita gente é uma multidão. Multidão é quando você está olhando para alguém. Você tá olhando pra alguém, você tá... Nossa, legal isso que essa pessoa faz, olha que bacana. Pô, o que essa pessoa pode fazer por mim se eu fizer isso? O que será que muda se eu copiar isso ou aquilo, etc. Isso aqui é a multidão, é quem tá lá por um milagre, não é? O discípulo é quem chegou mais perto. O discípulo, ele se faz a pergunta certa. O discípulo, ele não fala assim, o que esse cara pode fazer por mim? Ele fala o que eu posso fazer pra ser mais parecido com esse cara. Isso é a modelagem, de fato, né? É quando a gente pergunta, o que eu posso fazer para ser mais parecido com o Flávio Augusto, mais parecido com o Bruno, né? Com o Murilo, com a Malu e tal. Então, eu sou um cara, nesse quesito, muito camaleônico. Eu sou um cara que... eu não sei se como uma falha ou como um talento, eu absorvo muito das pessoas, assim. Então, eu lembro que uma vez eu fui para Araraquara, em 3 dias eu saí de lá falando igual os caras, assim. Sabe? Falando igualzinho os caras, assim. Eu passo um tempo com alguém, eu começo a ser muito parecido com essa pessoa. E eu tive muitas fases, muitas fases. Pô, já modelei o Perini demais. Eu lembro uma vez onde eu estava tomando uma decisão importante de vida. E aí eu falei, poxa, eu posso ser assim, 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 ou estilo Perini. Eu usava o Perini como exemplo da boa vida que eu buscava, digamos assim, né? Então eu comecei a buscar muito, a modelar o Perini. Agora acabou a boa vida. Agora acabou a vida. Tô modelando Agora pro Thiago agora. ferrou. Aí eu teve um momento também, Malu, onde eu peguei uma coisa de você muito importante, que é o seguinte, você defende o Perini muito. Muito, assim. E eu comecei a me questionar e falar, por que eu não faço isso? Caramba, eu devia fazer muito mais isso, olha isso. E às vezes eu acho que você nem tá certa. Mas você faz isso, e eu acho que tem algo muito grandioso, né, em fazer isso. E comecei a fazer isso daí também. Então, eu acho que eu sou a consequência de várias modelagens de várias pessoas, assim. No momento, se eu fosse dizer uma única pessoa, nesse momento eu modelo Tolkien. Eu tô modelando Tolkien, porque eu sou um cara que eu sou extremamente racional. Mas ainda não entendi de que forma eu tenho um lado meu onde eu acredito em magia, sabe? Uma coisa assim, Disney, tal. Eu tenho esse lado meu. Eu tenho deixado isso aflorar muito. E no filme de ontem de Tolkien é muito interessante, porque ele tá no meio da guerra, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e aí no filme você vê, por exemplo, você tem uma explosão, puf! Aí ele vê a explosão diferente, ele vê a explosão como se fosse, sabe, um monstro, assim. Aí no meio da guerra ele vê tipo um cavalo negro andando. Então assim, ele viaja um pouco nisso. E eu acho que de certa forma, um pouco do que me trouxe até aqui foi esse pensamento um pouco mais lúdico das coisas, sabe? Quando a gente faz um desafio, um mapa mental, o evento Ibirapuera.
Então, nesse momento, eu tô me permitindo ser mais parecido com Tolkien nesse sentido, sabe? De misturar um pouco dessa lógica com esse outro lado. Modelei um pouco Elon Musk recentemente. Eu acho que... Quando você chegou com a pia aqui na empresa. Cheguei a pia. Porque Não aconteceu, gente. ele me inspirou muito, cara. Ele me mostrou que você não precisa pisar em ovos. E claro que você não vai ser amado por todos, mas você nem deve ser amado por todos. Então, ele chegou no Twitter, pum, vou fazer isso, pá, 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 pá. Caraca, é isso mesmo. Eu peguei e comecei a não pisar mais em ovos, assim, em conversas. E foram conversas libertadoras que eu tive desde esse momento. Então, eu diria que nesse momento seria Tolkien e Elon Musk, de certa forma. Massa.